Quantas vezes me pediram uma religião que conforte. Poucos são os homens que pedem a verdade. Menor número ainda ousa estudar a verdade. E ainda mais insignificante é o total dos que ousam segui-la em todas as suas significações práticas. A lei do menor esforço. Estamos muito bem familiarizados com esse sentimento. Escolhemos sempre, ou na grande maioria das vezes, o menor caminho e o mais fácil. Tudo que se torna demorado ou cansativo, recalculamos logo outro caminho, menos trabalhoso e mais rápido. Como gostamos de nos enganar ou nos deixar enganar. Dizer que o caminho demorado e trabalhoso é o mais atraente? Não é. Mas a longo prazo ele se torna eficaz e permanente, enquanto os caminhos mais rápidos e fáceis duram tanto como uma boa chuva de verão. Hoje, para quem quiser e não quiser, sempre se faz presente o assunto a reforma íntima, evolução moral, o divisor de águas da meditação, o autoconhecimento, controle dos sentidos, a ilusão de atender ao ego e tantos outros assuntos ligados à espiritualidade. Assuntos esses que sempre existiram, mas como não se tinha o auxílio da internet, era muito limitado. Hoje, com essa ferramenta, se torna cada vez mais presente. Porém, mesmo com a internet, o acesso comprometido e sério é infinitamente menor que conteúdos fugazes, que são muito bons em distrair, mas sem significância para a nossa evolução moral e espiritual. Distrair é proibido? Claro que não. O que devemos é distribuir nosso tempo, o que sempre falo aqui no canal, mas muitas das vezes perdemos 3 horas em determinado programa, filme, série, ou seja o que for, mas não temos paciência de ler um livro, de ver um vídeo de apenas 10 minutos, ouvir uma palestra, meditar por 10 únicos minutos, que passam tão rápido quanto uma chuveirada. Queremos muito da divindade, do universo, da vida, e damos muito pouco. Priorizamos nos distrair que nos nutrir de assuntos que nos levará ao entendimento, para colocarmos em prática de como sermos nossa melhor versão, para que possamos ter novos acessos à consciência mais elevada, que nos levará direto a novos ciclos, rumo à nossa evolução moral e espiritual. Hoje, com tanta facilidade, porém sem responsabilidade, a internet está na palma da mão da grande maioria das pessoas que podem acessá-la e descobrir o que quiserem. Desde assuntos edificantes a assuntos fúteis. Foi feita uma pesquisa pela CNN Brasil a acesso a porcentagens e descobriram o seguinte: 60 milhões de pessoas no país têm acesso à internet. Isso equivale a 80% dos lares que estão diariamente conectados. Em uma palestra do Divaldo Pereira Franco, revela que, de 100% ao acesso à internet, 60% está em pornografia, e os outros 39% distribuem-se em moda, esportes, jogos online, política, alimentos, e apenas 1% para assuntos espirituais. Esses dados nos mostram claramente como estamos ainda muito perdidos. Estamos sempre nos prendendo em assuntos que não nos auxiliam à nossa reforma moral,
Muito pelo contrário. Potencializa o nosso descontrole, nossa depressão, nossa ansiedade, nossa reatividade. Em resumo, nosso desequilíbrio como um todo. E com isso, vamos nos tornando cada vez mais perdidos nos sentidos, amparados pelo ego, o que de forma gradual e descontrolada nos faz banalizar mortes, naturalizar agressões físicas e verbais, justificar a fome e tantos outros assuntos. Hoje, ainda existem milhares de pessoas que não têm acesso ao que consideramos básico, como água potável, alimento e higiene sanitária. Pessoas que, enquanto jogamos água potável fora, que corre para um ralo qualquer, essa mesma água é infinitamente mais limpa do que as que são consumidas pelos povos da Índia, Quênia, Haiti, Nairobi e tantos outros povos que precisam procurar uma poça de barro, cavar, esperar assentar o barro para poder pegarem essa mesma água para beber e fazer o alimento. Banho é um luxo. Suas necessidades fisiológicas são feitas em buracos cavados no chão. Sabemos que tudo é por merecimento, plantio e colheita. Mas isso não invalida a nossa empatia. E paralelo a isso tudo, não observamos como somos agraciados por coisas básicas, como ir à geladeira e beber um copo de água, ou simplesmente levantar a tampa do vaso sanitário e fazer nossas necessidades fisiológicas. Isso para nós está naturalizado, banalizado e sequer reconhecido. Mas como já sabemos que tudo é plantio e colheita, estamos esquecendo também de observar o que estamos plantando ao longo do nosso caminho. A lei do menor esforço é ilusória e capciosa. E ainda existem bilhões de pessoas por esse mundo afora que levantam essa bandeira com orgulho e meta, sem perceberem que o objetivo está sendo alcançado. As energias densas estão com um prazo determinado para saírem desse planeta que está passando por uma transição planetária séria e está se acabando. E com isso, esses mesmos irmãos espíritos densos perdidos e mergulhados na lei do menor esforço querem atingir, alcançarem a maior quantidade de pessoas para estarem sofrendo junto com eles, tanto em vida, através de doenças, fome, violências, desigualdade, falta de respeito e diversos outros sintomas que sofremos aqui, encarnados na Terra, quanto após o nosso desligamento corpóreo, conhecido popularmente como morte. E nem nos damos conta que aqui, encarnados, temos o poder de escolha. Após a nossa morte, não. Por um longo tempo iremos apenas colher os frutos da nossa equivocada plantação. Mas sabemos o valor cobrado? Depende. Tudo sempre dependerá do quanto conscientes estamos, separando o joio do trigo, o que é válido ou não fazer, falar, pensar e agir. E através desse crivo, a consciência, ou a falta dela, tudo por nossa opção de escolha, iremos ser direcionados vibracionalmente, tanto em vida quanto após a nossa morte. E isso tudo acontecerá, independente de nossa crença ou não. Então acorde. Chega de querer viver para os sentidos e todo o raso prazer que ele nos oferece. É tão raso esse prazer que estamos sempre à procura de mais e mais, viciados em prazer, prazer e prazer, que na verdade
nada mais é que distrações para não enxergar o que está diante dos nossos olhos, a nossa alienação mental. A lei do menor esforço é um completo abismo. Como minha avó dizia, e eu sempre julgava como fanatismo, hoje com uma visão universalista e consciente mais acessível, entendi perfeitamente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.